Hoje nós estaremos terminando um estudo que nós iniciamos aqui no dia 6 do mês passado, sobre liderança cristã. E é bom lembrar que nós já abordamos sobre 5 temas específicos acerca de liderança cristã. Nós já falamos sobre como ser um líder eficiente. Segunda semana nós falamos o preço de ser um bom líder. Na terceira semana falamos sobre princípios para uma liderança autêntica e eficaz. Na quarta semana falamos sobre o tema virei um líder na minha igreja. E agora, o que fazer? Na semana passada, na quinta semana, nós falamos sobre o líder é você. Quais atitudes tomar? E hoje nós estaremos falando sobre o papel do líder dentro do aspecto missional da igreja. O papel do líder dentro do aspecto missional da igreja. A leitura está em Romanos 12, versículo de número 8, que diz assim o texto sagrado: ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Agora a parte chave para o nosso aprendizado nesta noite de segunda-feira. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Quando Paulo diz aqui o que preside, use esse dom com cuidado, Paulo estava falando exatamente acerca de liderança. Alguém não pensa que quando se fala de presidir, é alguém que está sentado em uma cadeira só dando ordens. Não. Isso não é liderança. Liderança é você estar com um grupo no meio de uma batalha, tá? Você é o líder e você precisa ter as estratégias necessárias para vencer aquele combate, para vencer aquela guerra. E você é o líder. E aí você tem que sobressair. Porque todos os liderados dependem da sua liderança. Se você for um líder eficiente, um bom líder, você terá êxito e toda a sua equipe terá êxito. Porque todos dependerão de você. Então, quando Paulo diz, aquele que preside deve presidir com cuidado, a palavra cuidado aí é você ter cautela, ter muita prudência, porque cada ação sua, cada atitude sua vai repercutir diretamente nos seus liderados. Se você toma uma decisão errônea, errada, todo grupo sofrerá detrimento. Isso é prejuízos. Então precisa ter essa cautela. Precisa fazer como Paulo diz, o que preside ou o que lidera, tá? O que lidera tem que fazer isso com muito cuidado. Olha para cá, pastor, mas eu trabalho na igreja para Jesus e eu não estou sobre a tutela de ninguém.
Eu estou num posto, eu estou trabalhando para Jesus, ninguém fica me fiscalizando. Eu estou sozinho. Mesmo assim, eu preciso ter muito cuidado naquilo que eu faço. Eu tenho que ter cautela, eu tenho que ter prudência. Sim, porque nós temos um adversário que não dorme. Precisa dizer o nome dele? Não. Eu sempre digo que o diabo, agora eu falei, o diabo, ele trabalha 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Então ele não dorme, você dorme, eu durmo, mas o diabo não. E é por isso que a gente precisa ter cautela em tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Seja com várias pessoas debaixo do nosso comando ou da nossa liderança, ou nós somos únicos no departamento. Porque você sabe que na igreja tem gente que é capaz, tem capacidade para estar em vários cargos na igreja. Por exemplo, tem gente que é regente. Eu conheci nas igrejas que eu pastoreei, era regente, era também a dirigente do ciclo de oração, era a irmã que fazia a liderança das visitas, estava tudo na responsabilidade dela. Limpava a igreja e era a irmã da cantina. Ou seja, tinha 5, 6 cargos. Agora uma coisa eu acho muito interessante, que tem gente que tem 5, 6 cargos na igreja e é capaz de executar cabalmente todos eles. Eu não sei, mas consegue. Ela é a líder da oração, é a líder dos jovens, é a líder do grupo de visita, ela faz trabalho social e ela consegue. Tem 5 responsabilidades na igreja e ela executa as 5 com total eficiência. Mas às vezes tem gente que só tem uma responsabilidade. E muitas vezes Deus a colocou e Ele deu conforme a sua capacidade. E mesmo assim a pessoa enterra o talento. Isso é triste. Porque você vê pessoas, mas essa pessoa aí é abastada das bênçãos de Deus. Você também é só buscar. Mas essa pessoa tem talentos extraordinários. Você também tem. Mas essa pessoa tem uma aptidão, ela tem uma graça, você também tem. Mas quando você é fiel, mesmo sendo único no seu departamento, ou mais um com você, ou mais 2, 3 pessoas com você, e você faz com cuidado, com carinho, com desvelo, sabe que está fazendo para Deus, você alcança êxito e você se sobressai no seu trabalho. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o papel do líder dentro do aspecto missional da igreja, o líder cristão. E eu gostaria que você entendesse que Deus, escute bem isso, Deus só tem um agente na terra, a igreja. Olha para cá, a igreja é a propriedade peculiar de Deus. A igreja é a propriedade peculiar de Deus. Deus não tem compromisso com política, Deus não tem compromisso com homens que são ímpios, que estão aí na frente de grandes empresas, de grandes negócios, liderando aí, quem sabe, grupo de milhares no Brasil. Não. Deus tem compromisso com a sua igreja. Compromisso de Deus é com a igreja. Por quê? Porque a igreja representa Deus aqui na terra. Olha para cá, Deus entregou a responsabilidade de pregar o evangelho para a sua igreja. Quando Jesus chamou seus discípulos,
ele estava para ser assunto aos céus, ele deu uma ordem imperativa, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos devem pregar o evangelho. Os pastores devem pregar o evangelho, mas os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, as missionárias, os missionários, os jovens, os adolescentes, as crianças, a seu modo, todos têm a responsabilidade de pregar o evangelho. E se não estão fazendo, escute bem isso, vão prestar contas com Deus. Eu já disse aqui como Paulo encarava a necessidade urgente de se pregar o evangelho. Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Eu já disse aqui que a palavra ai é designativa de dor, de punição. Paulo diz: se eu não pregar o evangelho, Deus vai cobrar de mim. Deus vai requerer de mim. Então veja bem, enquanto estamos fazendo a obra ordinária, Deus realiza a extraordinária. Enquanto eu e você, com as nossas mãos, estamos trabalhando para Deus, fazendo a obra ordinária, cumprindo o ID que Ele nos deu, Deus realiza as obras extraordinárias. Pastor, mas eu estou pregando e eu não estou vendo o resultado da minha pregação. E quem mandou você esperar para ver resultado? Não é de você que vem os resultados. Os resultados vêm de Deus. Pregue a palavra e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Olha para cá, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é a minha pregação e nem a tua pregação. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aí eu não vou falar mais com essa pessoa. Já falei tantas vezes e ela não se endireita. Continue falando. Continue falando, porque a obra, quem vai fazer, não é você, é Deus. Você lembra da atitude de Jonas? Feia, né? Porque ele prega para os ninivitas, e aí o que ele faz? Sabe aquele pregador, ou aquela pessoa que está trabalhando, mas não tem esperança de que Deus dará crescimento e que Deus lhe dará vitória naquilo que está fazendo? Jonas foi assim, ele pregou para a grande cidade de Nínive. Ele diz: o quê, rapaz? Eu vou cair fora daqui, vou sair fora da cidade, porque daqui a pouco vai chover fogo e enxofre, vai matar todo mundo. Mas como é que ele pregou a palavra lá para ele se converter? E ele não sabia, ele estava fora da cidade lá e veio um sol castigando, e ele está lá esperando. Cadê? Daqui a pouco vai começar a chover fogo e enxofre. E que nada, irmão. Os ninivitas estavam lá com a boca no pó, arrependendo-se. Até o rei da cidade havia se convertido. Até os animais foram forçados a jejuarem. E ele estava lá. Aí quando Deus fala com ele: eu estou aqui, Senhor, eu estou triste, porque preguei a tua palavra. Mas você quer que mata? Você quer que o povo morre? É aquele pregador que prega, mas não crê no poder da palavra que prega. É aquela pessoa que está fazendo a obra, mas não acredita naquilo que está fazendo. Você tem que acreditar que você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para Deus. Se as pessoas não reconhecerem aquilo que você faz, não tem problema. O teu galardão vem de Deus, não vem dos homens. O pastor pode não estar vendo, a pastora pode não estar vendo, alguém pode não estar vendo, os homens
mas Deus está vendo tudo, glória a Deus. Então eu vou citar aqui alguns tópicos. O primeiro tópico desse tema, o papel do líder cristão dentro do aspecto missional da igreja. Primeiro tópico, envolvimento. Olha para cá, você precisa fazer todas as pessoas se sentirem parte da obra. Olha para cá, todas. Eu vou recapitular. Envolvimento. Não é para você trabalhar sozinho. Você tem que envolver as pessoas. Você precisa fazer todas as pessoas se sentirem parte do projeto ou da obra que Deus confiou em tuas mãos. Todas as pessoas. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, 1 ao 7. A igreja primitiva em Jerusalém, ela estava enfrentando alguns problemas. Quais eram os problemas? As viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Os apóstolos, com toda veemência, estavam pregando o evangelho e naquele bom intento, eles não queriam desviar daquela responsabilidade. Haja vista que Deus havia os colocado para fazer a obra. E aí surgiu um grande problema. As viúvas estavam sendo desprezadas, não estavam sendo socorridas, atendidas socialmente. Aí diz que naqueles dias, e como foi crescendo o número dos discípulos, a igreja estava crescendo, uma grande multidão estava aderindo à igreja, aí começou a ouvir murmurações dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas não estavam sendo atendidas. No verso de número 2, que diz que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra ou aquilo que Deus nos chamou para fazer, não é razoável que a gente deixe a palavra para socorrer lá as mesas, ou seja, levar o alimento, a cesta básica, vamos pôr gente para fazer isso, porque não dá. Deus nos chamou para pregar a palavra, aí se a gente se envolver com outras coisas, nós não vamos fazer isso e nem aquilo. Então não é bom que a gente deixe a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aí no verso 3, escolhei, pois, irmãos, entre vós, ou dentre vós, 7 varões. E aí vem as qualidades, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você vê as pessoas que foram, até para cuidar da parte social da igreja, você não pode pegar qualquer pessoa. Ela tem que ser de boa reputação, tem que estar cheia do Espírito. Mas é coisa material, poxa. Levar cesta básica para as pessoas, socorrer as viúvas nas suas necessidades cotidianas. Não, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque senão vai chegar lá, ao invés de ajudar, vai matar a pessoa, vai murmurar, vai ser, mas você não é na igreja, A pessoa tá com um problema, a pessoa está paralítica na cama, como é que... Ou seja, você tem que ser compreensível. Então só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer um trabalho desse, Então ela tinha que ser de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Por que de sabedoria? Eu já pus pessoas para fazer esse trabalho, ia lá, e ao invés de levar uma mensagem de esperança, de fé, trazer a confusão. Tinha algumas que até quebrava, eu me lembro de uma, que encheu o carro de plantas de flores, que foi levar numa casa. E como ela não soube arrancar as plantas, acabou com a plantação da família. Aí a irmã veio: pastor, a irmã foi fazer uma visita lá, pastor. Mas olha, eu tinha umas mudas de planta lá, que era aquilo, sabe, a coisa mais linda, acabou com tudo, não soube arrancar, e eu não pude ir lá levantar da cama para... Meu Deus do céu, causou uma confusão terrível.
Você tem que ser sabedoria, saber o que vai falar, o que vai dizer, saber fazer uma oração. Então, tem que ter sabedoria. As quais, disse os apóstolos, constituamos sobre esse importante negócio. O que me chama a atenção é que pregar a palavra é importante, mas cuidar também das viúvas, diz, é importante esse negócio. Vamos fazer. Nós não vamos fazer, mas vamos constituir alguém para fazer, porque Deus nos entregou uma responsabilidade e a gente tem que cumprir cabalmente ela. Mas vamos constituir pessoa, 7 varões, cheios de sabedoria, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vamos colocar como responsáveis sobre esse importante negócio. E aí vem os versos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o verso 5 diz, e este parecer contentou toda a multidão, ou seja, foi aceitável, foi louvável aquela atitude, contentou toda aquela... E olha, para você ter uma palavra num momento de crise aí, que a igreja cresceu tanto e aí havia uma murmuração terrível, mas essa palavra veio para dissipar toda murmuração. Contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, né? O Timão, não é o Corinthians não, tá bom? E aí vem dizendo outros, tá? Que alguém fez aqui é o Timão, tá? E assim veio falando. Então, para você entender a importância, tá? A importância do envolvimento de todos. Eles não deixaram de atender aquela necessidade, mas envolveu outras pessoas para as fazer. Quer ver o que diz ainda a Bíblia? Atos 13, 1 ao 3. Quer ver? Numa outra situação, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Você vê que sempre há pessoas capacitadas na igreja. Às vezes você pensa que não. Mas tem pessoas para fazer a obra de Deus juntamente conosco. É só a gente dar um voto de confiança. É só a gente pôr para trabalhar. Que as pessoas têm uma aptidão que Deus dá. Cada uma tem. Que recebeu menos, recebeu um. Então, havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcia, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí, o que foi a recomendação? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí, o verso seguinte diz que, então jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram, ou seja, para fazer a obra. Eles foram aprovados. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar ou fazer? Você que é líder, entender que o envolvimento das pessoas naquilo que você está fazendo os fará bem, ainda que a sua contribuição ou a contribuição das pessoas seja pouca, olhando assim aparentemente, mas junta um aqui fazendo um negócio. Junta outra pessoa e assim sucessivamente, de repente vocês vão fazer uma grande obra para Deus, envolvendo todas as pessoas. Você precisa fazer todas as pessoas se sentirem parte do projeto ou da obra, todas elas. E isso vai fazer a diferença. Então, o primeiro tópico aqui para nós hoje é o envolvimento das pessoas.
Você é líder, tenta envolver todos. Ah, mas aquele lá não tem muita capacidade. O pastor colocou ele lá, mas ele parece que não tem jeito. Mas envolve ele. Injeta, né? Se fosse na política, eles iam dizer, injeta o sangue azul. Injeta. Né? Mas como é a obra de Deus, irmão, dê para essa pessoa duplo ânimo. Oh, você tem capacidade sim, você tem talento. Começa a ler a Bíblia, daqui a pouco você vai dar o seu primeiro testemunho, daqui a pouco você vai pregar para um grupo aí de oração, né? Vai orar 2, 3 dias. Eu me lembro que uma certa igreja, a gente tinha oração de manhã, e aí tinha alguns irmãos com dificuldade para dar um testemunho e tal. Eu falei, irmão, e eu comecei a escalar eles para levar a palavra no... Aí, como era pouquinhas pessoas, eles gostaram. E depois que eu envolvi eles para trazer a palavra no grupo de oração pela manhã, aí eu fui dando oportunidade também para eles falarem no culto. E assim eles foram se desenvolvendo. Ou seja, começou lá embaixo, falando lá no grupo de oração, dando testemunho lá. Aí eles começaram a ver que não era tão difícil assim falar ao público. E eles foram treinando, sendo treinados, eles foram se envolvendo. E hoje, irmão, hoje, tá? Sábado teve um aqui na Santa Ceia, aquele Dário. Depois eu lembrei dele, que lá na cidade de Caraguatatuba, esse pastor Dário que esteve, cujo nome é o mesmo do meu genro, lá em Caraguatatuba eu envolvi ele na obra de Deus assim, junto com um irmão que hoje também é obreiro, o Pita, né? A gente chamava ele de Pita, e hoje um grande obreiro, e a gente começou a envolver assim em trabalhos pequenos, que olhando assim diz, não, mas daí vai sair coisa boa? Será que pode sair coisa boa de Nazaré? Era cidade menor, saiu Jesus, o Salvador do mundo. Ô, meu irmão, então vamos envolver todas as pessoas no projeto de Deus. Segundo tópico, operação. O que é operação? É saindo da teoria e partindo, irmão, para a prática. Operação é isso. Se ficar só, olha, se projetando, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, vamos partir para a operação. Ou seja, sair da teoria e partindo agora para a prática. Não adianta ficar desenhando ou arquitetando em papéis, planejando o que vai fazer e nunca põe em prática, né, divino? Nunca vai sair do papel. Não. Se quer construir uma casa, coloca lá já os primeiros blocos no chão. Aí amanhã ou depois faz o alicerce. Aí junta mais um dinheirinho, levanta as paredes até a altura da janela e vai indo, de repente a casa está pronta. Aprendi isso com a minha mãe. A mulher que construiu um quarteirão inteiro de casas, tudo dela. E ela começou assim. Ela me ensinou isso. Então, o que a gente tem que fazer? Operação é saindo da teoria e partindo para a prática. Olha o que Jesus disse. João capítulo 13, verso de número 17. João 13 e o verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Já sabe, já foi passado para você o projeto, já foi passado para você as diretrizes que você precisa tomar. Agora é sair da teoria. Jesus disse, se você já sabe, agora colocar em prática. Bem-aventurados sois, se as fizerdes.
Ó, o pastor já falou que é por aqui. A gente não pode se descuidar da oração. O pastor falou que a gente tem que orar bastante. Eu não sou nenhum especialista da oração, mas o pastor falou que essa responsabilidade, mesmo que a gente vai limpar a igreja, é uma equipe aqui, mas a gente não pode se descuidar da oração. Então, quando a gente for pegar as vassouras para limpar a igreja, primeiro vamos dobrar o joelho aqui e orar uns 5 minutinhos. Ah, mas é um trabalho de oração. Alguém vai dizer, mas não é trabalho de oração. Isso aqui é limpar a igreja, é um trabalho material. Não, mas nós vamos orar. Porque no meio desses momentos aqui, 2, 3, alguém pode levantar uma fofoca, um mexerico, pode surgir o nome da irmã Maria fulano de tal. E opa, nós não vamos aceitar aqui. Então a oração vai ser a base de tudo. O pastor já deu a orientação. Então agora nós vamos pôr em prática. Ou seja, a operação é esta, saindo da teoria e partindo para a prática. Jesus diz, ó, bem-aventurados sois, se vocês colocarem em prática. Tiago falou do praticante da palavra, que não é somente ouvinte, ele põe em prática aquilo que lhe fora passado. Ou seja, saber e fazer, né? Não adianta, você sabe, mas não faz. Então, saber e fazer. Olha o que diz lá Colossenses, capítulo de número 3, capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Ou seja, você já vai fazer, faz de coração. É limpar a igreja, limpa de coração. É limpar o púlpito, limpa de coração. Tudo que eu vou fazer para Deus, eu procuro dar o meu melhor. Procuro dar o meu melhor. Senão eu nem faço, porque eu vou perder tempo. Eu procuro dar o meu melhor. Eu vou fazer um casamento, eu estudo, eu faço isso. Eu vou fazer um culto fúnebre. Eu me preparo para fazer um culto fúnebre. Ah, mas está morto. Não, eu tenho que saber o que eu vou falar lá. Eu tenho que saber. Eu vou me preparar para fazer uma leitura oficial. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu me preparo para um culto de Santa Ceia, às vezes um mês inteiro, estudando aquela palavra que eu vou falar no final do mês. A gente tem que saber. Então, você tem que fazer tudo, ó. E tudo quanto fizer, tudo é para Deus, sempre procura dar o seu melhor. Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como que fazendo aos homens. Aí o verso 24. Sabendo que recebereis de quem? Do Senhor, o galardão da herança, porque a Cristo, não ao pastor, não aos homens, mas a Cristo, o Senhor, servis. Você está servindo a Deus, você está servindo a Cristo. Efésios 2, e o verso de número 10, rapidamente, o que diz lá? Efésios 2 e 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então procure, tá? Fazer as boas obras de Deus e para Deus, as quais Deus preparou. Quem preparou as boas obras? Deus, para que andássemos nelas. Então, guarde esse tópico, tá? Operação é você saindo da teoria e partindo agora para a prática. É colocar em prática. Já desenhou o projeto, já orou pelo projeto. Também não precisa ficar... Tem gente que... Eu vou orar. Aí passa um ano e está orando pelo projeto. E não sai do papel. Você não põe em prática, meu irmão. Vai. Jesus vem e você está pensando no projeto, mas não põe em prática. Hã? Tem que pôr em prática. Não é, guerreiro? Tem que pôr em prática. Eu quero construir uma casa, mas gasta todo o dinheiro que ganha. Não guarda um pouquinho a cada mês. Nunca vai construir a casa. Aí Jesus, eu acho que não é. Não, é que você ganha até relativamente bem. Mas fica em cima do projeto, nunca põe em prática. Quer construir uma casa? Primeiro corre
compra o terreno. Comprou o terreno, opa, sobrou aqui R$ 300 esse mês. R$ 300 de broco ou de tijolos, coloca lá. Sobrou 10 sacos de cal, opa, 5 sacos de cimento. Vai indo. Vai deixando lá no depósito, faz uma nota bem feita, faz um contrato. Enfim, de repente você está com todo o material. Opa, agora eu vou para a mão de obra. E assim você... Irmão, na igreja, a Bíblia fala que a igreja é um edifício espiritual. Na igreja é assim, é tijolo em cima de tijolo, ou tijolos em cima de tijolo, e vai construindo aqui, e vai levantando ali, e vai... de repente o edifício está pronto. A Bíblia diz que a igreja é um edifício espiritual, tá? E o arquiteto é Deus. Então guarde esse tópico. Terceiro tópico, ética e decisões difíceis. São duas coisas aqui sumamente importantes. Ética, tudo aquilo que você faz na obra para Deus tem que fazer com ética, claro, decentemente, mas decisões difíceis você terá que tomar. Então, jamais pegue atalho, não faça nada errado, mesmo que ninguém veja. Que isso, pastor? É verdade. Ética e decisões difíceis. Essas decisões difíceis, elas aparecerão, você vai ter que tomar, mas jamais pegue atalho. Não faça nada errado, mesmo que ninguém veja. Sabe por quê? Porque o pecado ou coisa errada, como um avanço de sinal vermelho, pode não acontecer nada na hora, mas depois a multa chega para você pagar. Quando eu leio Eclesiastes capítulo 3 e o verso de número 15, eu me assusto. Que isso, pastor? Por quê? Porque nesse texto está escrito que Deus pede conta do que passou. Isso significa dizer que todos os talentos que Deus te deu, as aptidões, os dons ou dons espirituais que Deus te deu para ser usado em prol a sua obra, terá uma prestação de contas. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é sério. Então, você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus. Então, cuidado. Por quê? Porque o pecado é como um avanço de sinal vermelho, né? Pode não acontecer nada na hora, nenhum acidente, mas avançou o sinal vermelho, de repente chega uma multa. Eu me lembro de uma certa feita, que eu fui para Piracicaba e eu não sabia que lá tinha uma avenida que era 50 por hora. Não podia passar de 50 por hora. E eu desci a avenida nos 80 por hora, 70 por hora. Aí fiz a viagem. Aí, o mês seguinte veio 8 multas, só naquela avenida. Eu falei, toma, 8 multas. Eu falei, não vou mais em Piracicaba. Na verdade, essa não era a decisão sábia. Eu vou em Piracicaba, mas eu vou ser mais prudente. Vou estar mais acautelado. 8 multas. Na época ficou, eu me lembro, 1.800 e pouco. Teve uma que era de 500. Eu falei, mas como uma multa de 500? Porque lá era 30, eu passei a 80. Era uma avenida, mas estava lá e eu não me apercebi. Passei distraído. Então veja bem, você tem que tomar cuidado, né?
Por quê? Porque no departamento, na obra que você está fazendo para Deus, haverá momentos que não só você terá que usar a ética, tá? Ética no trabalho, mas terá que tomar decisões difíceis. Decisões difíceis. E é aí que entra a liderança sua, quem você é, se você vai ter capacidade, aptidão para resolver. Porque tem gente que tudo joga depois no colo do pastor. Ah, liga para o pastor resolve. Mas quem é um líder é você. Tem gente que envolve tanto o pastor em coisas que acontecem, probleminha, que não era para envolver. Você mesmo é capaz de resolver esses problemas. Aí eu quero falar com o pastor. Mas o que é? Ah, pastor, comecei a trabalhar para Jesus e o diabo levantou contra e estou colocando o meu cargo aí à disposição. Dê para quem o senhor quiser dar, mas eu não quero mais essa responsabilidade. Ô irmão, você está pensando que você ia trabalhar para Deus e o diabo ia sentar, cruzar os braços e parabéns para ver? Você acha que o diabo ia fazer isso? E ele vai fazer isso? O diabo vai ficar furioso. Você está trabalhando para Jesus, você está cutucando o inimigo, porque o diabo não quer fazer que você faça nada para Deus. É por isso que Paulo escreveu, não deis lugar ao diabo. Vem um fofoqueiro, mas eu não quero saber. Aqui no nosso departamento, não vão, mas aquela irmã fulano de tal, ou aquela pessoa que faz parte do grupo da liderança aqui, tá, não, irmão, vamos orar por ela, não vamos conversar, vamos ajudar. Nós somos irmãos, de repente ela está com o coração triste, aconteceu algum problema dentro da casa dela, vamos ajudar. De repente você consegue minimizar uma situação, contornar uma situação e não levar para o pastor. Porque de repente você leva para o pastor, ele está com um problema lá, e de repente ele recebe essa mensagem também meio coisa, de repente já executa alguém, quando na verdade esse alguém precisava de misericórdia. Ou seja, então um líder eficiente, ele consegue resolver situações adversas no seu grupo, no seu departamento, ou se ele trabalha com 2, 3, mas ele vê que esse irmão aí não está orando muito. E sempre ele vem com umas conversas assim, nada a ver com igreja, com coisas de Deus, mas eu vou começar a cortar. Você já corta, você vê, ele está entrando pelo caminho da murmuração. Você não precisa entregar ele para o pastor, você já vai tratando dele. Você sabe que tem pessoas no nosso grupo, na nossa igreja, no nosso departamento, até no trabalho secular lá, tem pessoas que têm que ser tratadas. Elas trazem problema lá da casa delas para a igreja, para o grupo, para o departamento. Problema que ela está vivenciando lá, ela traz para a igreja. A igreja não tem nada a ver, mas elas são os problemas. Sabe que tem gente que o problema é a pessoa. É a pessoa. E ela está com um problema. E ela faz parte da igreja. Então vamos pegar, vamos tirar fora. Não, não é assim. Você mata uma alma. Você tem que ajudar. Você tem que estender a mão. E como líder, você diz, não. Você tem espiritualidade. A Bíblia diz que o que é espiritual, ele tem discernimento. Ele diz, não, essa pessoa precisa ser tratada. Está doente. Ela está entrando por um caminho, eu não vou deixar. Porque o bom líder não quer perder ninguém. Quando eu perco alguém da igreja, eu fico orando, não, ele vai voltar, ela vai voltar. Porque ela sabe que aqui, ninguém quer perder. Um bom líder não quer perder ninguém. Você pensa que Jesus ficou feliz de ter perdido Judas, o Iscariote? Nananina, não. Tanto é que ele não lavrou nenhuma sentença de maldição para com ele. Ele diz, amigo, o que fizestes? Ele tentou acordar Judas na sua decisão errônea que tomou. Por quê? Porque o bom líder não quer perder ninguém. Não dá para trabalhar com essa, eu vou constituir uma outra. Não vai descartando pessoa. Você não é dono da igreja, dono da obra. Não, vamos deixar as pessoas fazer a obra de Deus. Se está errando, vamos ensinar, vamos ter paciência, dizer, mas vamos dizer com amor, porque se você tem uma diferença, você criticar alguém que de repente está fazendo um trabalho errado,
e você chegar a aconselhar, olha, se você fizer assim, não vai ser melhor? Faça assim, mas com amor, a pessoa vai sentir amada. Agora, se você fazer uma crítica destrutiva, não construtiva, a pessoa vai alterar, a pessoa vai se desintemperar, vai entender de uma forma errada. Então, vamos ter graça de Deus na vida para ser ético, ter ética naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então vamos para o quarto tópico. Quarto tópico. Como líder missional, reconheça as habilidades dos seus liderados. Reconheça. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, e o verso de número 12. Ele diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. É um determinado grupo dos que trabalham, porque na igreja tem vários grupos. Tem, pastor? Infelizmente tem. Tem na igreja o grupo dos que trabalham, glória a Deus por eles. Mas tem na igreja também o grupo dos que não trabalham. Tem na igreja. E a gente tem que ter misericórdia. Eles não trabalham. Tem um terceiro grupo, o grupo dos que dão trabalho. Na igreja tem um grupo dos que trabalham. Tem o segundo grupo, o grupo dos que não trabalham. Terceiro grupo, o grupo dos que dão trabalho. Trabalhosos que só eles. E você não pode jogar fora, porque Deus o recebeu por seu. A Bíblia diz lá que Deus é Senhor dos fortes, mas também é o Senhor dos fracos. Dá trabalho, mas vamos ajudar, vamos estender a mão. É aí que a nossa liderança entra em xeque. É aí que nós mostramos que foi Deus que nos chamou para lidar com pessoas de variados problemas. Né? Um com a perna quebrada, o outro manco, o outro deficiente da mente, o outro não entende. Você tenta incutir na mente dele a coisa de Deus, ele parece que a mente não é esclarecida, mas você tem que ter paciência. E tem um quarto grupo, eu descobri. Tem o grupo dos que trabalham, o primeiro. O grupo dos que não trabalham, o terceiro, o grupo dos que dão trabalho, e tem um quarto grupo, o grupo que atrapalha os que estão trabalhando. Esse eu acho que é o pior. Porque você está trabalhando certinho, ele vem, cruza no seu caminho e começa a te atrapalhar. Mas você está atrapalhando, você não sabe o que aquela pessoa está falando de você. E aquele pastor lá, e aquela igreja. Rapaz, para com... Pronto, a pessoa está naquele intento ali, trabalhando, de repente ela desiste. Então existe o grupo que trabalham, o grupo que não trabalham, o grupo que dão trabalho, mas o grupo que atrapalha os que estão trabalhando. Trabalha. Você está ali trabalhando, chega ele fica conversando e tal, e fala de igreja, e fala de ministério. Irmão, cai fora, não aceita. Então, mas ele diz, reconheça, tá? Reconheçais os que trabalham entre vós. E aí os que lidera, preside aí, ou presidem, quer dizer, os que lideram sobre vós no Senhor e vos admoestam. Os que lideram. Aí presidir é liderar, aqueles que estão na liderança. Então vamos reconhecer eles, vamos ajudar, vamos estender a mão, não vamos dar trabalho não, vamos procurar ajudar. Como tem pessoas na igreja que fazem a diferença. Isso é patente diante dos nossos olhos. Tem pessoas na igreja talentosas e que se precaver de algumas situações, que às vezes precisa ter cautela, sabedoria, para lidar com vários tipos de pessoas. E eu sei que às vezes nós vivemos um problema lá fora, e a gente traz o problema para a igreja. Igreja, às vezes você tem que tratar as pessoas um pouco mais diferente. Por quê? Porque a têmpera das pessoas são diferentes. E tem pessoa que aguentam, mas tem pessoa que tem que ser aquela palavra mais maleável. O que
o sábio Salomão diz que a palavra branda desvia o... Ninguém conhece a Bíblia? Palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Então tem gente que você tem que chegar, Carlos, olha, é o seguinte, tal, fazer uma volta, sabe? Para dizer uma verdade, para ele entender, para ele se sentir amado, que a gente não está falando por mal. Porque às vezes tem gente que pensa que a gente está falando por mal. Não é por mal, é para ajudar. Só que a pessoa falou certo, mas numa tonalidade de voz diferente. Às vezes falou uma coisa correta, mas não soube falar. Aí tem que fazer o quê? Pedir sabedoria para Deus. Peça sabedoria, Senhor, me ajuda, me dê graça, tal. E Deus dá. Deus dá. Isso já aconteceu comigo. No início do meu ministério, eu ia resolver alguns problemas, e eu criava mais problema. Falei, Jesus, eu acho que eu que estou precisando de tratamento. Eu que estou precisando, Senhor. Porque, sabe, eu mostrava as verdades mais dura e crua. Eu não estava, sabe, eu nivelava todos os crentes da igreja num patamar só. Para mim era... Não, aí a verdade que eu tinha que falar para o presbítero, eu queria falar para o adolescente. Matava. Aí estava eu lá, pedi perdão para o adolescente. Aconteceu, você lembra daquela irmã lá, que a menina cantava, e aí eu usei um termo lá e ela não gostou. E ela disse, eu não piso mais na igreja. Aí saiu ela, a mãe e o pai. Aí ela disse, eu só vou para a igreja para o pastor Adão vir pedir perdão para mim. Eu falei, resposta da oração. No outro dia de manhã eu estava na casa dela. Aí abracei ela, choramos junto e ela veio para a igreja. Você vê? Então, a gente aprende, e eu não digo isso, sabe, como desmerecimento do meu ministério. Isso é grandeza, você reconhecer que excedeu numa palavra, você reconhecer que você usou uma tonalidade de voz que a pessoa pode ter interpretado diferente. Isso é grandeza, você reconhecer. Você como líder, reconheça. Isso é primordial, irmão, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual nas habilidades que nós temos e que as pessoas têm. Pode ser que tem pessoas tendo dificuldade hoje na caminhada, mas amanhã elas vão ser braço forte, ladeado com você. Hoje elas estão dando trabalho. Eu sabe que tem pessoas na igreja... Eu pastoreei várias igrejas, e eu me lembro que algumas igrejas, o pastor, quando me passava o bastão, a igreja dizia, cuidado com aquele irmão lá, hein? Cuidado com aquela irmã. Ou seja, ele já me entregava. Cuidado com aquele presbítero lá, cuidado com aquele pastor, ele é falso. Sabe que aí, eu cheguei e fui trabalhando com essas pessoas, e eu pude entender e ver que era completamente diferente. Que aquelas pessoas não era aquilo. É a maneira que ele tratava com elas. Aí eu fui tratando essas pessoas diferente. Algumas eu vi sim algumas deficiências. Mas aí eu fui usando sabedoria para falar com elas. Eu fui ganhando e elas se tornaram verdadeiras amigas na obra. Me ajudaram muito. Falei, tá vendo? Se eu caísse, se eu fosse na onda do que o pastor antecessor me falou, meu antecessor, eu teria descartado essa pessoa, ela teria até saído da igreja. Eu fui sábio. Eu falei, não, primeiro eu quero ver se ela é assim, para depois... Então, eu finalizo aqui com o último tópico. Primeiro tópico é envolvimento, né? Você precisa fazer todas as pessoas se sentirem parte da obra ou do projeto, todas. Segundo tópico, operação, né? Saindo da teoria e partindo então para a prática. Terceiro tópico, ética, né? E decisões difíceis, tem que ter ética. Quarto tópico, como líder missional, reconheças as habilidades dos seus liderados. E eu finalizo, participação de toda a liderança na integração efetiva
todos os trabalhos na obra do Senhor. É agora um líder se integrando com outro líder. Sabe que na igreja acontece algo que não poderia acontecer. Eu vejo nas igrejas, por causa dos talentos que Deus dá graciosamente para os membros da igreja, para executarem os trabalhos, parece que começa a haver uma competição. Se o fulano de tal canta bem, o outro quer se mostrar que também não fica abaixo e quer mostrar. E de repente fica ali internamente. Qual era o problema da igreja de Corinto? Era esse. A igreja estava dividida quanto à liderança. Uns diziam, não, eu sou de Paulo. Porque Paulo tem um ensinamento, rapaz, extraordinário. Ele é rude na palavra, duro. Mas eu sou de Paulo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Outro, não, eu não sou de Paulo, não. Ele é muito duro, rapaz. Culto de doutrina dele não dá para assistir. Aí eu sou de Apolo. Porque Apolo é fervoroso quando prega. Ah, rapaz, Apolo é maravilhoso. Eu sou de Apolo. Parece que quando ele prega, até os bancos da igreja começam assim, ó. Eu sou de Apolo. Aí eu tinha um terceiro grupo. Não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo. Eu sou de Pedro. Porque Paulo andou com Jesus, Apolo não andou com Jesus, mas o Pedrão, rapaz, esse andou com Jesus. É verdade que foi repreendido algumas vezes, mas eu sou de Pedro. Eles diziam Cefas, o nome aramaico de Pedro. Aí tinha um quarto grupo. Para mim esse era o pior. Era o pior grupo. É o grupo que dizia, não, nós somos de Cristo. Aí quando Paulo pregava, eles não vinham na igreja. Quando Apolo pregava, não vinham na igreja. Quando Pedro pregava, eles não vinham na igreja. É o grupo, não. Eu não obedeço a homens. Eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus. É o pior. Quando você vê gente falando assim, não, por quê? Porque sempre Deus coloca líderes, autoridades espirituais sobre nós. E se você não é sujeito a essas autoridades, você não é sujeito a Deus. Não, eu não obedeço líderes, homens. Eu obedeço a Deus. Então, esse aqui era o pior grupo na igreja. A igreja havia se dividido em 4 grupos quanto à liderança. Ora, se não houver uma participação de toda a liderança, uma participação tanto na integração, aquela integração efetiva em todos os trabalhos do Senhor, não cresce. Eu termino com o que diz a Bíblia, Neemias 4, e o verso, Neemias 4, deixa eu ver aqui qual é o verso, me parece que é o verso de número 6, coloca lá, isto, 4 e 6, assim edificamos o muro. Muro na Bíblia representa salvação, tá? Esse muro aí que Neemias reconstruiu, os muros lá de Jerusalém, representa, biblicamente falando, salvação. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. O que é importante é depois do ponto e vírgula. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando há uma participação efetiva de todos os líderes da igreja, o líder do grupo de louvor com o líder lá do que limpa o banheiro. Ô, irmã, precisa limpar aí? Nós vamos pegar o grupo de jovens aqui e vamos ajudar a limpar a igreja hoje. Aí o grupo de jovens, pastor, o senhor está pintando aí, a gente não sabe pintar muito, mas tem uns adolescentes animados aqui, quer subir na escada. Pastor, cada um ajudando o outro. É assim que a obra de Deus cresce, porque aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos servos. E como servos, só receberemos galardão se fizermos um trabalho efetivo e de coração para Deus. Aí diz que todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Aí está o segredo, porque o coração do povo estava inclinado
a trabalhar. Não é dar trabalho, trabalhar. Não, eu quero trabalhar. Eu me lembro de um louvor que a gente cantava, o hino 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na obra do Senhor. Trabalhar e orar, né? É isso, é o trabalho que a gente tem que fazer. Trabalhar, orar, porque se você só trabalhar e não orar, o diabo te derruba. Nessa passagem bíblica de Neemias, teve uma hora que Neemias viu que era tanto ataques do inimigo que levava lá bilhetes, bilhetinho para ele. Você está fazendo essa obra? Vem cá, mandava recadinhos para ele descer, para ele deixar de fazer o que estava fazendo. Ele diz, não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aí sabe o que ele fez? A sabedoria foi tanto, Cláudio, que ele diz, está escrito na Bíblia, que eles trabalhavam assim, uma mão estava na espada e a outra fazendo a obra. Por quê? Porque o inimigo vinha a qualquer momento poderia atacá-los. Então uma mão eles faziam a obra e a outra mão estava na espada. O que é espada, irmão? Você tem que estar na espada, é a palavra, é a oração, porque qualquer descuido que a gente der, o inimigo nos derruba ou nos tira do propósito. O que é tirar do propósito? Do intento que você está fazendo, daquilo que você está fazendo para Deus. O diabo vem e te tira do propósito. Daqui a pouco você procura o pastor e diz, pastor, estou mudando de igreja. Mas o que, irmão? Pastor, não dá mais, para trabalhar com esse grupo aí não dá mais. Daqui a pouco você está querendo entregar o bastão, pendurar a chuteira. Você está querendo jogar tudo para cima. Não faça isso. Deus te chamou. Se você está tendo alguma dificuldade aí, se você está tendo algum problema, Deus vai resolver, Deus vai solucionar, Deus vai te dar aptidões, habilidades, sabedoria para lidar com essas situações. E o nome do Senhor será glorificado. Fica em pé. Olha, irmão, os assuntos aqui são tremendos. Mas numa outra oportunidade, espero que você que está conectado conosco tenha aprendido também um pouco, né, sobre esse tema liderança cristã. Seja um líder eficiente aí. Você que pertence a uma igreja, está acompanhando esse estudo, ajude aí o teu pastor. Pastor, eu estou ajudando, mas parece que o pastor não está me vendo. Rapaz, você se preocupa com isso? Você lembra do Davizinho? O pai de Davi esqueceu dele, os irmãos de Davi esqueceram dele, e nem convidado para a festa ele foi, para um almoço especial. Ele foi. Mas chegou na hora de Deus mostrar e ungir um rei dentre os filhos de Jessé. O nome de Davi foi lembrado. Mas cadê ele? Aí os bonitões, né? Aqueles que ficavam só no videogame, né? Eliabe, Abinadab, Samar. Nós vamos ser escolhidos. Aí Deus diz, não é nenhum deles. Mas cadê o escolhido? Está lá cuidando das ovelhas do Pai. Irmão. Então o papel do líder cristão dentro do aspecto missional da igreja. Trabalhe, porque se o pastor seu não está vendo, Jesus está vendo. E quando chegar a sua hora, o seu nome será mencionado, será lembrado. Eu me lembro quando eu fui consagrado, um pastor de saudosa memória, Joaquim José Pedro, eu estava lá como que esquecido. Os pastores passavam no campo, nem me chamava para descer para Santos, para as reuniões. Aí chegou um pastor lá, antigo, veterano, pastor Joaquim José Pedro, de saudosa memória, e disse, irmão Adão, ele falava calmo,
eu vim até aqui convidar o irmão para ir para Santos, porque o pastor João Alves Correia quer te conhecer. Quer me conhecer? Sim. Ele ficou sabendo do trabalho, mas quem contou? Ô irmão, as notícias Deus sopra